O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos celebrando o Dia Nacional da Bíblia. O último domingo do mês de setembro é dedicado à Sagrada Escritura, porque no dia 30 de setembro nós celebraremos a memória de São Jerônimo, o biblista, e foi instituído na Igreja no Brasil há mais de 50 anos que o mês de setembro seja dedicado à Sagrada Escritura. Neste ano, 2022, nós estamos estudando o livro de Josué, a tomada e a conquista da terra prometida. E neste 26º domingo do tempo comum, nós encontramos como oração coleta esta: Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, esta oração que pede sobre nós a misericórdia de Deus, envia-nos diretamente ao contexto do Evangelho, quando nós encontramos esta historinha que Jesus conta do homem rico e de Lázaro. Interessante é que nesta historinha que Jesus conta, o homem que dava festas esplêndidas, que era muito rico, cheio de dons, ele não tinha nome. Depois o seu fim também é cruel, porque morre e vai para as chamas e é atormentado pelas chamas. Enquanto que aquele que passava necessidade, não tinha nem o que comer, participa de uma vida gloriosa depois da morte. Então há um contraponto entre um que parece ter tudo e outro que parece ter nada. Depois inverte a situação. Aquele que tinha tudo agora não tem nada, e o que tinha nada agora parece de ter tudo. Então nós observamos a nossa vida na realidade desta historinha que Jesus conta, para que nós
possamos descobrir qual é a essência fundamental da nossa vida. E agora, a essência fundamental da nossa vida, segundo narra o Evangelho, é que nós disponhamos dos bens materiais, mas sem esquecer dos bens espirituais que são essenciais na nossa vida. É ter os pés fixos aqui na terra, mas com o olhar sempre voltado para o céu, sabendo que, pela experiência humana, que as realidades terrestres, elas passam, as realidades celestes, elas permanecem. E agora cabe bem aquela oração litúrgica que diz assim: dai-nos, Senhor, a graça de, caminhando entre as coisas que passam, que nós possamos abraçar as que não passam. Observe que o rico esbanjava do seu dinheiro, dinheiro que pertencia a ele, e podia usá-lo da maneira como quisesse, naturalmente. Agora existia um pobre que não tinha nada e precisava de ajuda. Qual é a realidade de um e qual é a realidade de outro? Aquele que podia ajudar não o fez, porque se fechou na sua própria riqueza. O que precisava de ajuda não saiu da sua indigência, porque não recebeu a ajuda e ficou a situação como nós vimos. E aí chega a esse ponto de um ser atormentado pelas chamas e o outro participar da glória. De fato, o espaço de tempo que nós temos, na realidade que Deus coloca na nossa vida, o tempo que nós vamos viver neste mundo, é Deus dando a nós a oportunidade para que nós possamos aprender a viver, compartilhando dos bens que nós temos, para que a ninguém falte nada, mas que todos sejam providos nas suas necessidades. Portanto, se nós podemos ajudar alguém que necessita, que nós o façamos para promover a dignidade daquelas pessoas. Isso é algo que agrada a Deus, é um louvor perfeito a Deus, podemos dizer assim. E agora nós nos perguntamos: e como é que a gente faz para que, caminhando entre os bens que passam, nós possamos abraçar aqueles que não passam e não ter um fim tão terrível como teve esse homem que era rico, que nem nome tem, tinha tanto prestígio, tanta coisa, mas aqui nem o nome aparece. Como é que a gente faz para escolher o essencial da vida? E a indicação é muito clara: escutar a palavra de Deus. Moisés e os profetas significa a palavra de Deus. À medida que nós nos abrimos para escutar a palavra de Deus, nós estamos escolhendo aquilo que é essencial para a nossa vida. Enquanto nós permanecermos com os nossos ouvidos fechados, nós não mudaremos nada na nossa vida. Portanto, com grande humildade e o coração aberto a Deus, peçamos a sua graça para que nós possamos escutar a sua palavra, guardá-la no nosso coração e colocá-la em prática na nossa vida. E assim nós possamos crescer como São Jerônimo, o grande biblista, no estudo, na meditação e na prática da Sagrada Escritura. Eu desejo um feliz final de mês a todos. Nós estamos nos últimos dias do mês de setembro, mês da Sagrada Escritura, e que nós possamos crescer cada vez mais nesse mergulhar nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus que nos alimenta todos os dias. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e possa divulgar o nosso trabalho e assim o nosso canal adquirir mais qualidade nas suas transmissões, nos seus vídeos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.